A Direta de Brasília hoje recebe o deputado Paulo Alexandre Barbosa. Ele é do PSDB e é o primeiro mandato dele como deputado federal. Mas ele já tem experiência como parlamentar. Desde os 21 anos, na verdade, ele está na política. Ele começou como deputado estadual, foi secretário de governo, chegou a prefeito de Santos e agora chegou em Brasília. Deputado, muito obrigada por nos receber. Como é que está sendo a vida aqui em Brasília, esses 6 primeiros meses de trabalho? Prazer estar falando aqui com vocês, direto de Brasília, e para falar um pouco desse período inicial de trabalho. São 6 meses aí de muito trabalho. Os grandes temas, os temas centrais do Brasil são tratados aqui em Brasília, e é importante que nós possamos trazer o olhar da população, especialmente a população que mais precisa, para Brasília. E é isso que a gente tem feito com os temas que tratamos aqui no Congresso. Eu, na largada aqui, representando o Estado de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, nós apresentamos aqui alguns projetos importantes. Primeiro, criando uma frente parlamentar de portos e aeroportos, com apoiamento de mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados. Nós instituímos essa frente parlamentar, que tem por objetivo tratar da questão de portos e aeroportos no Brasil inteiro. Sou presidente dessa frente, e isso é muito importante porque os portos e aeroportos são responsáveis, por mais de 90% das nossas exportações, de tudo aquilo que a gente produz. 1/3 do PIB, por exemplo, passa pelo Porto de Santos, e é fundamental que a gente possa modernizar a estrutura portuária, aeroportuária, possa discutir modelo de gestão eficiente para ter mais competitividade e, com isso, alavancar a nossa economia. Então, esse é o tema que eu tenho me dedicado aqui no âmbito do Congresso. Também a Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá, que é um tema relevante para o Estado de São Paulo e para o Brasil, porque o Brasil, pasmem, não tem um túnel submerso construído. Enquanto existem dezenas deles na Europa, por exemplo, o Brasil não tem um túnel submerso. Chegou a hora de fazer essa obra Ligação Seca entre Santos e Guarujá. Deputado, eu vou aproveitar para interrompê-lo, porque eu tenho uma pergunta muito ligada a essas duas questões, que é essa troca que o governo federal fez no Ministério de Portos e Aeroportos. Tirou uma pessoa que a Baixada Santista já conhecia, já tem um certo conhecimento, não sei qual é a avaliação, mas pelo menos conhecia, e a gente queria saber se para o senhor, se para o PSDB, se essa troca é bem-vinda, se existe algum relacionamento do senhor com o novo ministro, o Silvio Costa Filho, enfim. Olha, sem dúvida alguma, o Márcio França, primeiro, ressaltar a qualidade do trabalho feito pelo Márcio França. O Márcio deixou um grande legado nesse período de ministro de Portos e Aeroportos. Ele foi responsável por retomar esse projeto da Ligação Seca Santos-Guarujá, reinseri-lo na discussão no âmbito federal. Tanto é que o presidente Lula incluiu esse projeto no PAC, prioridade do governo federal, e também vai contar com recursos do governo estadual. Então, isso deve-se muito ao trabalho feito pelo Márcio França. Um outro ponto importante é a questão dos armazéns antigos na área central de Santos, do Porto de Santos, os armazéns do Valongo, que há décadas era um sonho da cidade, que esses armazéns fossem transferidos para a prefeitura, para que a prefeitura pudesse assumir a responsabilidade de executar a revitalização daqueles armazéns no centro da cidade. E nós conseguimos isso foi feito, um trabalho do nosso mandato. Hoje, o maior projeto de revitalização portuária no Brasil, e eu diria um dos maiores do mundo nesse momento, é o que está sendo feito em Santos. O senhor fala do Parque do Valongo? Parque Valongo. Parque Valongo, é isso? Parque Valongo, são os armazéns do Valongo. Serão todos eles restaurados, obras iniciadas agora no mês de setembro. Então, além da restauração dos armazéns, entretenimento, bar, restaurante. Já existem muitos exemplos bem-sucedidos no mundo, Puerto Madero na Argentina, em Barcelona, enfim, no mundo inteiro se adotou essa solução de revitalizar áreas portuárias degradadas e com muito sucesso. E há tempos se sonhava em fazer isso em Santos. Fato que com a intervenção do ministro Márcio França, com a decisão do ministro atendendo inclusive um pedido nosso, isso se concretizou. Então, realmente foi um trabalho que vai deixar
um legado muito importante para o Brasil, esse trabalho do ministro Márcio França. E acreditamos e desejamos que o ministro Silvio Costa siga na mesma direção. Tenho tido bons diálogos, o ministro Silvio Costa é meu colega aqui de Câmara, temos uma excelente relação e tenho convicção que ele vai dar sequência aos bons projetos que foram implementados pelo ministro Márcio França, avançando cada vez mais para que a gente tenha um sistema de portos e aeroportos cada vez mais eficiente e competitivo para a economia brasileira. Já que o senhor se antecipou a minha pergunta do Parque Valongo, vamos continuar em Santos e falar sobre o VLT. O senhor deu uma entrevista recente para o Diário do Litoral, que é um dos veículos que vai abrigar essa nossa entrevista aqui, e o senhor falou sobre o atraso nas obras do VLT da Baixada de Santos. O senhor acha que... Como o senhor vê esse prejuízo que os comerciantes estão tendo com esse atraso, com essas... Olha, com muita tristeza, né? Porque ninguém pode aplaudir esse prejuízo que é causado à população, aos comerciantes em especial, que muitas vezes têm seu negócio prejudicado, muitas vezes acabam tendo que fechar e não conseguem reabrir, tamanho intervalo de tempo dessas intervenções. Agora é importante ressaltar que o VLT é uma obra imprescindível, necessária. Santos, tive a satisfação de implantar a primeira fase do VLT. Nós somos a primeira cidade do Brasil a receber o VLT. O primeiro VLT do Brasil foi feito em Santos. E esta é uma segunda etapa do VLT. Obra, essa segunda etapa. A primeira etapa nós começamos o nosso governo e entregamos. E a segunda etapa foi também iniciada no nosso governo e ainda em execução no governo atual. É uma obra que, como qualquer grande obra, ela causa um transtorno. Óbvio que esse transtorno poderia ser menor por menos tempo, mas toda obra ela causa um transtorno que é temporário. E o benefício, depois de pronto, é permanente. Então, é importante que os agentes de governo na esfera municipal, estadual, federal possam mitigar, diminuir esse impacto, diminuir esse sofrimento, diminuir os danos causados à população e acelerar a execução. Tem um planejamento de execução mais inteligente, mais efetivo, para que a obra seja entregue e o cidadão possa usufruir, quem mora na Baixada Santista, usufruir do VLT, que é um transporte de altíssimo nível, de muita qualidade, não poluente, com muito conforto para o usuário, que é tudo aquilo que a gente deseja. E para a gente não sair de Santos sem perguntar isso para o senhor quer voltar à prefeitura, deputado? O senhor foi prefeito, foi reeleito e agora duas pesquisas colocaram o senhor na frente mais uma vez para prefeito de Santos. A população quer, e o senhor? Olha, primeiro eu quero agradecer à população santista, do fundo do meu coração, porque faz algum tempo que eu deixei de ser prefeito e o nosso trabalho permanece na lembrança das pessoas, né? As pesquisas nos colocam numa situação favorável na disputa, como você mencionou. Então, agradecer muito a população. Tive muito orgulho de fazer o trabalho que fiz enquanto prefeito. Estou trabalhando aqui no Congresso Nacional como deputado pela cidade de Santos, pelas cidades da Baixada Santista, do Vale do Ribeira. Esse é meu compromisso, esse é meu foco nesse momento. A eleição é só no próximo ano e no momento adequado essas decisões serão tomadas, né, quando as candidaturas forem colocadas, no momento das convenções partidárias. Agora o meu foco está em fazer um bom trabalho como deputado federal, trabalhando por Santos, por toda a Baixada Santista e pelo Vale do Ribeira e atendendo, obviamente, o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento aqui em Brasília. Acho que a gente está com uma sintonia perfeita, porque agora eu ia justamente perguntar para o senhor como está o seu relacionamento com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Muito positivo. O governador Tarcísio tem feito um grande trabalho, um grande gestor, amplo diálogo com a sociedade, posições equilibradas, ponderadas, focado em resultados e entregas importantes para o estado de São Paulo. Então, relação ótima. E assim tem que ser, né? A gente tem que dialogar. Esse radicalismo que atrasou a política brasileira tem que ser colocado de lado, não nos leva a lugar nenhum. Política é um campo para o diálogo, para o bom diálogo, para o bom entendimento, visando o interesse coletivo, o interesse da população. E é isso que nós temos feito, tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito
nacional quanto no âmbito federal aqui com o governo federal. Mesmo em um partido do senhor tendo se colocado como oposição ao governo federal? Olha, eu sou um deputado independente. Eu aqui voto naquilo que é bom para o Brasil. Aquilo que for bom para o Brasil, não me interessa saber quem é o governo, quem foi o presidente de qual partido que encaminhou a proposta. Se a proposta for boa para os brasileiros, ela tem o meu apoio. Se ela não for boa, eu vou votar contra. Aqui eu já votei a favor de projetos como a reforma tributária, que acho que é um projeto importante, tem que ser aprovado. Votei a favor do arcabouço fiscal. Mais para Santos, né? Porque necessário. Sufocadíssimo de tanto carga tributária tão elevada. Eu sou a favor da reforma tributária, votei a favor. Fui contra o marco de saneamento, um projeto do governo também, porque entendi que era um atraso para o setor de saneamento. Então, você tem dependência na campanha. Eu, na campanha, não fiquei pendurado em nenhum candidato a presidente. Eu fiz uma campanha independente. E isso me permite hoje ter uma posição independente aqui no Congresso Nacional. Votar naquilo que eu acredito que seja bom para o Brasil e poder explicar para os meus eleitores. Eu digo sempre, olha, você vota como? Eu voto em projetos, voto de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu posso explicar para o meu eleitor. Quando eu for na rua, né? Dar minha pedalada lá em Santos de bicicleta, caminhar pelas ruas, eu preciso olhar no olho do eleitor e explicar cada um dos votos que eu dei aqui. E é isso que eu vou fazer até o último dia do meu mandato aqui em Brasília. Coisa boa, deputado. Por fim, a Direto de Brasília está aberta para o senhor dar o recado que o senhor acha mais importante para o povo que o senhor resolveu escolher para governar, que é o seu pessoal de Santos, da Baixada, do Vale do Ribeira, em especial, mas do Estado como um todo. Olha, quero agradecer muito a oportunidade à população da Baixada do Vale do Ribeira de São Paulo, que me deu a oportunidade de chegar aqui em Brasília como deputado federal mais votado no Brasil do meu partido, para que a gente pudesse trabalhar por São Paulo. Vamos nos dedicar aqui para levar mais investimentos do governo federal para São Paulo, trabalhar em sintonia com o governador Tarcísio, trabalhar em sintonia com os prefeitos do estado de São Paulo, da Baixada, do Vale do Ribeira. Nosso trabalho aqui é um trabalho baseado no diálogo, no bom entendimento e em resultado concreto. Resultado para a população, especialmente para a população que mais precisa. Podem esperar aqui um mandato atuante, participativo, e convido a vocês a participar das minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos ajudar a fazer um mandato cada vez melhor, qualificar o mandato. Para isso eu preciso da participação de cada um de vocês, com sugestões, críticas, ideias que possam nos ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor. Essa é a minha mensagem e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Brasília representando São Paulo. Muito obrigada, deputado, mais uma vez pela sua atenção. Sucesso no seu trabalho, sucesso como parlamentar aqui em Brasília. Muito obrigado, eu que agradeço.